distrato ou destrato. Ou seja, a palavra é escrita com a letra I depois do D ou com a letra E depois do D. E os verbos distratar ou destratar existem? É isso que nós vamos ver agora. Informações em comum em relação às palavras distrato ou destrato. Primeira informação, ambas existem e podem ser consideradas corretas, desde que empregadas em contextos adequados, como nós vamos ver a seguir. A classificação gramatical delas, ambas são substantivos masculinos e elas são consideradas parônimos. Parônimos nada mais são do que palavras com grafias ou pronúncias parecidas. Daí o nome parônimos, de parecidos, semelhantes. Eu trouxe aqui alguns exemplos. As palavras absolver e absorver. Absolver, com L aí, entre O e V, significa inocentar alguém. Já absorver significa reter, sorver, né? Introduzir. Cavaleiro ou cavalheiro. Cavaleiro, sem o dígrafo LH, só com L, significa aquele que monta o cavalo. Cavalheiro, com o dígrafo LH, significa uma pessoa gentil, educada, respeitosa. Comprimento barra cumprimento. O comprimento com O significa extensão. Cumprimento com U significa uma saudação ou até mesmo um ato de executar uma tarefa. Então são palavras que têm as grafias ou pronúncias parecidas, porém os significados são diferentes. E, como não poderia deixar de ser, distrato e destrato, a gente vê apenas uma vogal aí diferenciando as grafias e as pronúncias, porém os significados são totalmente diferentes, como veremos aqui nos próximos slides. Vamos começar com a palavra distrato, com a vogal I, e também o seu verbo correspondente, distratar. O distrato se refere à extinção de um contrato. Contrato nada mais é do que um documento, geralmente um documento firmado entre as partes, pode ser duas partes, sendo bilateral, ou mais partes, sendo multilateral. E os contratos estão previstos no Código Civil, embora eles sejam, na maioria das vezes, contratos formais, escritos, eles podem ser verbais também. Existem algumas hipóteses em que os contratos podem ser verbais. E nesse sentido, a extinção do contrato, que é o final do contrato, a finalização do contrato, ou até mesmo a invalidação, a gente chama de distrato. Um exemplo, João e Maria assinaram o distrato contratual do imóvel. Aqui a gente pode ter um exemplo, um contrato de aluguel, onde existe o locador, que é o proprietário do imóvel, e o locatário, que é a pessoa que está alugando o imóvel para morar ou para exercer atividades comerciais, etc. Então, se esses dois aí eles decidirem extinguir o contrato, a gente costuma dizer que há um distrato contratual. Vamos ver agora a próxima palavra. Por outro lado, a palavra destrato, com a vogal E, tem um sentido completamente diferente. Significa ofender, insultar, tratar mal, ou seja, o destrato é uma ofensa, um insulto. Um exemplo aqui, a mulher destratou o policial e foi presa por desacato à autoridade. Então, se a mulher destratou, é porque ela tratou mal, insultou, e isso configurou o crime de desacato. Aqui as imagens, nosso cérebro costuma aprender melhor com imagens e com outras experiências. Aqui eu trouxe essas imagens para facilitar e para memorizar aqui a sua compreensão. E para finalizar, eu deixo uma frase do Henry Ford, um dos homens que revolucionaram aí a indústria, mais especificamente a indústria automobilística. Ele diz o seguinte: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, se você teve algum insucesso, teve algum fracasso, vamos dizer assim, não entenda esse fracasso como o final, como o fim da linha. Entenda como mais uma oportunidade de recomeçar e de uma maneira melhor e mais eficiente. Um grande abraço, até a próxima.